Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, confesso que eu estou alegre de estar aqui com os irmãos, com as irmãs, né? Tem alguns irmãos perdidos no meio, mas o alvo aqui nessa tarde do Senhor é as irmãs. Amém. Deus tem uma porção especial reservada para cada uma de vocês. Amém. Né? Pode ter certeza que você não está aqui pelo acaso. Deus te trouxe aqui. Amém. Quem crê que Deus te trouxe aqui, diz um amém bem forte. Amém. Amém. E Ele trouxe aqui para falar com você, né? Ele quer falar ao seu coração. E você tem que estar preparada para decolar no avião da economia de Deus no livro de Esther. Tá? A gente está acostumado a ver o avião da economia de Deus no Novo Testamento, né? O Senhor tem falado muito e ainda vai falar muito mais nesse semestre, mas o Senhor tem algo especial para nós. Senhor Jesus, para iniciar essa palavra, eu gostaria de dizer para as irmãs o quanto vocês são especiais para o Senhor. Amém. E que vocês são uma peça fundamental para o plano de Deus. Ao longo de toda a história da Bíblia, Deus usou mulheres para poder avançar com o seu propósito. Esther mesmo era uma delas, né? Nós vamos falar com mais riqueza de detalhes. Vamos ler o livro de Esther, o capítulo 2. Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7, e depois do 15 ao 17. E é curioso, né, que o sentimento do Espírito, que um dos versículos que nós vamos ler, as irmãs com muito carinho colocou aqui na folhinha, né? O versículo chave da mensagem de hoje à tarde, tá bom? Vamos ler então capítulo 2, versículos de 5 até o 7. Todo mundo achou? Vamos. Misericórdia, vamos ter misericórdia. Amém. Senhor Jesus, amém. Esther, capítulo 2, 5 ao 7. Esther fica antes do livro de Jó, que por sua vez é antes de Salmos. Então vem Salmos, Jó e Esther. Aí você vai lá no capítulo 2, versículos 5 ao 7. Todo mundo achou agora? Vamos lá? Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Versículo 15, agora até o 17. Diz assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Vamos repetir essa última frase bem forte. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Continuando. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete,
no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos ler, que tal a gente ler esse versículo 17 de pé? Bem forte. E tomando posse como se você fosse Ester. Vamos lá? O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Vira para a irmã que está do seu lado e diz para ela assim: Deus quer fazer de você uma rainha. Amém. Deus quer fazer de você, irmã, uma rainha. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Nessa pequena porção que nós lemos, nós vemos aqui que Deus quer mudar a nossa condição. Ele quer fazer de você uma rainha. Alguém que reina em meio a tantas adversidades que uma mulher enfrenta na vida. Uma mulher, ela tem que ter muitas competências desenvolvidas para conseguir sobreviver nesse mundo tenebroso. Ela precisa ser esposa, ela precisa ser mãe, ela precisa ser a orientadora, ela precisa ser a cuidadora, e ela precisa ser tantas e tantas outras coisas que, se eu fosse enumerar aqui, passaria a tarde inteira só enumerando quantas atribuições uma mulher tem. É dona de casa. Mas, irmãs, independentemente daquilo que você tem feito, o que você tem para fazer, independentemente da sua condição, Deus quer mudar a sua sorte. Amém. Deus quer fazer você reinar sobre todas as coisas na sua vida. Amém. Senhor Jesus, é como disse aqui, no versículo 17. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha, em lugar de Vasti. O segundo ponto que podemos ver nessa mensagem é que Deus, nessa era, Ele precisa de muitas Estérs. Deus precisa de você, irmãs. Saiba, não se menospreze. Não se considere inferior porque você não vem aqui na frente liberar uma mensagem para a igreja na posição de ensino. Mas saiba, você é especial para Deus. Você é o suporte para que a igreja do Senhor possa ter um testemunho forte. Deus precisa de você. Vira para a irmã que está do seu lado e diz para ela assim: Deus precisa de você. E Deus precisa de você, e Deus precisa de você não só como alguém que tem um status social, mas Deus precisa de você como alguém que exerce uma liderança forte. Você crê que Deus pode fazer de você uma irmã que tem uma liderança forte na igreja? Amém. Deus pode fazer isso com você. Mas existem alguns princípios que a Bíblia traz, Para as irmãs terem uma ideia, um líder master no mundo,
um empresário bem-sucedido, alguém que exerce um cargo de liderança muito alto, ele precisa ter desenvolvido nele 14 competências. Para um varão ser um presbítero na igreja, como o apóstolo Paulo falou, que é aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, ele precisa desenvolver 18 competências. Ou seja, o padrão de Deus sempre é muito mais elevado do que o padrão estabelecido pelo mundo. Pelo mundo, se você quiser o top, ser o top do top do top, e reconhecido como um empresário bem-sucedido, uma liderança bem-sucedida, você precisa de 14 competências desenvolvidas. Mas na igreja, isso é muito mais elevado. Para a pessoa ser um presbítero, precisa de 18 competências. Mas quanto às irmãs só precisam de 4 competências. É o ministério do diaconato. As irmãs podem ser na igreja diaconisas. Ser pessoas que servem. Ser pessoas que estão à disposição do Senhor para ser usada pelo Senhor. Só que essas 4 competências são só 4, mas são de grande responsabilidade. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 3,11, que vai falar dessas 4 competências. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus, que diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Vamos falar juntos mais uma vez? É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em... Fiéis em tudo aqui implica dizer que é ser fiel lá na sua casa, para com seu filho. É ser fiel na sua casa, no seu relacionamento com seu esposo. Provérbios 14:1 diz assim: ó Senhor Jesus. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, né? Ou a destrói. Então aqui está falando da mulher sábia. Então Deus precisa que as irmãs sejam fiéis em tudo. Sejam fiéis no seu lar. Sejam fiéis no seu relacionamento para com seu esposo. Sejam fiéis para com o seu relacionamento interpessoal. O seu relacionamento fora de casa. Sejam fiéis na igreja. Sejam fiéis no serviço ao Senhor. Sabe por quê? Deus precisa de você. Ó Senhor Jesus. Aí, o primeiro item, que é respeitável, diz respeito à sua personalidade. Você não ser motivo para estar na boca dos outros. Você ser alguém que quando as pessoas olhem para você, elas falam, puxa, fulana realmente é uma mulher de Deus. Não tem nada para falar de você. A única referência que elas têm é que você é uma mulher de Deus. Amém. Irmãs, Deus quer fazer de você uma mulher de Deus. Amém. Se você não se considera uma pessoa com tal testemunho, Deus quer fazer de você tal mulher. Uma mulher de Deus. Que as pessoas, a única referência que elas tenham, seja que você seja uma mulher de Deus. Não maldizentes, se aplica ao que você fala. Então o problema não é você falar. O problema é a forma como se fala. E como se propaga determinado assunto. No linguajar popular, não seja, com perdão, com todo respeito, linguarudas.
Com todo respeito, tá? É porque que as mulheres receberam esse apelido de que gosta de falar muito? Porque realmente a mulher tem uma necessidade de falar, de expor o que está no seu coração. Por quê? Porque a mulher age mais pela emoção. O homem age mais pela razão. Então, você vai falar alguma coisa com o homem ele trata um assunto de cada vez. A mulher não. A mulher consegue, numa mesma conversa, falar sobre os filhos, falar sobre o marido, falar sobre a igreja, falar sobre a roupa que está lá lavando, sobre a louça que tem para lavar, sobre o banheiro que está sujo. E se eu for enumerar aqui, não é assim? Eu conheço bem, né? A minha esposa, ela consegue ter esse dom, né? Senhor Jesus. Mas nós homens, nós não temos essa habilidade, por isso que nós somos mais racionais, age mais pela razão, e as irmãs mais pela emoção. Mas Deus, irmãos, Ele quer nos fazer pessoas concentradas e centradas naquilo que falamos. O problema não é falar, o problema é a maneira como se fala e como se propaga as coisas. Se você não tem certeza das coisas, é melhor não falar nada, porque você vai ser abençoada pelo Senhor. E ser temperante é ser alguém não explosiva. Né? Pelo fato de as mulheres serem mais assim emocionais, agirem pela emoção, existe uma tendência muito forte para as mulheres de explodir em meio a momentos de tensão. Então surge uma necessidade, a primeira coisa que a mulher faz é expressar a emoção chorando. Quando não, gritando. Mas você fez isso, fez aquilo outro. Não é assim? Então, uma das competências que precisa ser desenvolvida nas irmãs é ser temperante. Então, quais são as 4 competências? Ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Amém? Que o Senhor possa fazer cada um de vocês, irmãs, fiéis em tudo na casa do Senhor. Ó Senhor Jesus! Interessante que a Bíblia registra algumas mulheres que serviram de referência para nós. Eu não vou detalhar o assunto delas, eu vou me ater mais em Esther, mas eu faço questão de mencionar essas mulheres, pelo menos as características delas, para vocês verem com seus próprios olhos quão importante as mulheres são para o propósito de Deus. O quão importante você, irmã, é preciosa para o cumprimento do plano de Deus. Deus quer contar com você. A primeira mulher é Joquebede. Quem sabe quem é Joquebede aqui, das irmãs? Mulher de Moisés. As irmãs estão afiadas. Amém. Mãe de Moisés. Joquebede foi mãe de Moisés. E Joquebede, ela tinha algumas virtudes. Sabe quais eram as virtudes de Joquebede? Ela era uma mulher de visão. Ela era uma mulher que tinha iniciativa, criatividade, responsabilidade, pois ela fazia acompanhamento das coisas que ela fazia. Mãe de Moisés. Na época em que Moisés nasceu, Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino e deixar que vivesse apenas as mulheres. Só que quando Moisés nasceu, que a mãe dele olhou e viu aquele menino lindo, maravilhoso, ela conseguiu vislumbrar o que Deus viu. Ela enxergou no menino a beleza de Deus nele. E, nesse aspecto, ela foi uma mulher de visão, porque ela conseguiu enxergar o que Deus viu. E, não somente isso, ela teve uma iniciativa para proteger e defender a vida do seu filho. E o que ela fez? Fez um cesto de junco para colocar o menino dentro. Só que o cesto de junco, de palha, se você colocar ele na água, o que acontece? Se eu pegar esse cesto aqui e colocar na água, o que vai acontecer? Vai afundar, porque está cheio de fissuras, né?
de buraco. Aí ela teve criatividade. Eu vou passar betume nesse cesto. E ela foi, juntou betume, passou no cesto e foi testando para ver se não afundava. Quando ela viu que não ia afundar de jeito nenhum, ela agora está seguro para colocar meu bebê dentro. Aí forrou, organizou e colocou o menino dentro. E soltou ele no carriçal do rio. Para quem não sabe, o rio Nilo ele é muito extenso e largo. Se você soltar qualquer coisa no leito de um rio grande e largo, dependendo do vento e de muitas coisas, o cestinho ele vai andando, por exemplo, daqui lá para a porta. Se eu soltar ele aqui, ele pode ir para lá, 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 para qualquer direção. Mas olha só como foi a soberania de Deus. E pelo fato de Joquebede ter sido fiel ao sentimento que Deus colocou no coração dela, Deus fez com que aquele cesto fosse parar, sabe aonde? Na mão da filha de Faraó. E sabe qual foi o resultado? Quando a filha de Faraó abriu o cesto, quem era que estava dentro? Um lindo bebê. E ela, ai que bebê bonito, eu não vou mandar matar não. E o resultado? A irmã de Moisés foi acompanhando esse menino e falou, eu tenho uma hebreia que pode cuidar do seu menino. E o resultado foi que a própria mãe de Moisés o criou e fez com que Moisés se tornasse quem ele foi. O salvador do povo de Israel. O povo que estava cativo lá no Egito. Deus pôde usar Moisés para tirar o povo, para poder fazer esse povo, que é o povo de Deus, entrar na boa terra. Amém. Senhor Jesus, eu não vou detalhar as outras, mas só vou mencionar. Débora, ela era auxiliadora e cooperadora. Ana, ela era uma mulher de mãos erguidas a um Deus de mãos estendidas. Ela era uma mulher de oração. E ela também era emocionalmente equilibrada, porque ela não cedeu às afrontas de Penina, que ficava fazendo inveja para ela, porque ela era estéril, não podia ter filho, e a outra podia ter e ficava fazendo inveja para ela, né? Então ela foi emocionalmente equilibrada. Maria, ela foi uma mulher abnegada, disposta a dar a própria vida por alguém. E ela também gerou o vencedor, que é o nosso Senhor Jesus. Priscila era uma irmã que buscava sempre mais da palavra, se constituía-se da palavra, estava sempre perto do marido, e mesmo estando à frente do marido espiritualmente, ainda assim se submetia ao encabeçamento do marido. Então, irmãs, Deus quer fazer de vocês tais mulheres, que tenham tais virtudes para o cumprimento do propósito de Deus. Senhor Jesus, em se tratando de Esther, vou voltar lá para Esther. Em se tratando de Esther, nós vemos, para poder entender um pouco a situação de Esther, nós precisamos mencionar um pouquinho sobre o aspecto histórico, no período em que ocorreram aqueles fatos registrados no livro de Esther. Senhor Jesus, vamos invocar? Ó Senhor Jesus. O povo de Israel se tornou cativo da Babilônia, do povo babilônico. E, em dado momento, o império Medo-Persa, que era governado por duas grandes potências da época, representada pela Média e pela Pérsia, esses dois reinos se uniram e se tornou uma potência mundial daquela época. E foi uma potência tão forte que eles comandavam sobre 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia. E essa grande potência conseguiu fazer com que o Império Babilônico, que era governado por Nabucodonosor,
que era um rei de Babilônia, na época de Daniel. Eu acredito que muitos aqui já devem conhecer essa história. O que aconteceu? Foi sucumbido pelo Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa escravizou o povo babilônico. E o povo de Israel era um povo escravo de Babilônia. Então, repara a condição no contexto em que é relatado os acontecimentos de Ester. O povo de Israel era cativo de Babilônia. E Babilônia era cativo de Medo-Persa, certo? Estão conseguindo acompanhar? Mais uma vez, o povo de Israel era cativo de quem? De Babilônia. E Babilônia era cativo de quem? Do Império Medo-Persa, certo? Cativo significa escravo. Então você imagina, o povo de Israel era escravo de um povo que era escravo. Vocês estão conseguindo vislumbrar quão desprezível era o povo de Israel nesse contexto? Vocês estão conseguindo vislumbrar quão decadente era a situação do povo naquela era? Mas mesmo em meio a essa situação, havia um Deus oculto, agindo para proteger, defender e guardar o seu povo. O seu povo escolhido e redimido, né? O seu povo escolhido, né? O povo escolhido e redimido foi após a morte do Senhor, que é a igreja. E, na época, para os irmãos entenderem, existem 3 livros que abordam esses relatos. Porque o período em que é escrito o livro de Ester compreende o período desde a reedificação do Templo de Jerusalém até a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, a sequência da Bíblia é o livro de Esdras, Neemias e Ester. Vamos repetir juntos? Esdras, Neemias e Ester. Essa é a sequência da Bíblia. Mas a sequência cronológica não é essa. Obrigado, irmão. A sequência cronológica dos acontecimentos é Esdras, por quê? Esdras foi no período do rei Ciro. O rei Ciro foi o que deu ordens para Esdras subir a Jerusalém para edificar o templo. Irmãos, o que é maravilhoso do período de Esdras é que ele tinha algo muito forte no coração dele. O coração dele não estava voltado para as coisas de Babilônia, para as coisas do Império Medo-Persa, mas o coração dele estava em Jerusalém. Irmão, irmãs, nessa tarde, sabe o que o Senhor está falando para você? Ele quer que o seu coração esteja em Jerusalém. O Senhor quer que o seu coração esteja no centro da vontade do Senhor. Senhor Jesus. E aí vem o livro de Ester. Então, a sequência é Esdras, Ester e depois Neemias. Por que depois Neemias? Porque Neemias, ele recebe ordens do rei Ataxerxes, que era filho de Xerxes. Quem era Xerxes? O rei Assuero, que é mencionado no livro de Ester. Então, Ataxerxes, filho de Assuero, ele dá ordem para Neemias subir para Jerusalém com o povo, para quê? Para reedificar os muros. Então, irmãs, percebam, todos nós estamos inseridos num contexto. Qual é o contexto que você está inserida? O contexto da edificação da casa de Deus. Deus está edificando a sua casa. Deus também está edificando os muros para impor limites para que o inimigo de Deus não tenha vez na sua vida. O inimigo muitas vezes ele se levanta para querer nos destruir. Mas nós podemos dizer para ele nessa tarde: maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
E nós também podemos dizer para ele que tragada foi a morte pela vida. Então existe uma vida que vence, que agora essa vida ela está dentro de mim e ela também está dentro de você. E ela quer fazer de você uma vencedora. Senhor Jesus, essa parte histórica é um pouco chata, mas foi necessário falar para vocês entenderem o contexto. Para vocês perceberem que realmente a condição de Esther não era nada favorável para ela ser uma rainha. Na minha concepção, ela jamais seria uma rainha. Porque ela era escrava de um povo escravo, que era escravo de um outro povo. Você acha que tinha possibilidade de Esther ser rainha? Então, por que muitas vezes, na sua experiência, você subestima o poder de Deus na sua vida? Por que muitas vezes, na sua vida, você não crê que Deus pode te colocar num lugar de honra? Irmãs, eu creio que não sou eu que estou falando. Eu creio que Deus está falando para você. Ele quer mudar a sua condição. Ele, de fato, quer tornar você de uma escrava em uma rainha. Nós éramos esses, escravos do pecado, escravizados pela orgia, por tantas coisas que eram contra Deus. E o nosso destino era certo, era uma sentença de morte, era o lago do fogo eterno. E como um tição, um pedaço de madeira ainda fumegando, Deus, com seu infinito amor e com sua misericórdia, nos resgatou. Com sua mão poderosa, Ele nos tirou de lá e nos colocou na igreja. E sabe o que tem na igreja? Na igreja tem a multiforme sabedoria de Deus. Sabe por que na igreja tem a multiforme sabedoria de Deus? Porque cada uma de vocês tem uma personalidade. Cada uma de vocês, Deus precisa trabalhar de uma forma diferente. A forma que Deus vai trabalhar na vida da irmã Lia vai ser diferente da que Ele vai trabalhar na vida da irmã Luana. Irmãs, Deus quer trabalhar em vocês. E quer mudar a condição de vocês. Senhor Jesus, eu não vou ter tempo de detalhar muito a história, mas eu quero chamar a atenção para os pontos principais que enaltecem e que eu creio que vai servir de encorajamento para vocês, irmãs. Não desistir da jornada, porque a jornada é longa. Você vai ter que encarar um rei soberbo, um açoeiro soberbo. Você, em meio à sua caminhada, você vai ter que encarar a rainha Vasti, que é poderosa, que é bela, que é atraente aos olhos humanos. Mas em contrapartida, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a mulher de Deus. O seu valor excede ao de muitas joias, ou de finas joias. Deus quer fazer de você uma mulher virtuosa. Deus quer fazer você uma mulher de honra. Uma mulher que honra. Se fosse homem, as calças que veste, né? Mas a mulher, a saia que veste. Senhor Jesus, o rei Assuero aqui, irmãos, no livro de Esther, representa o homem natural e o velho homem. Por quê? Ele gostava de ostentar. O contexto em que é relatado o livro de Esther aqui, mostra que ele promoveu 2 festas. E nessas 2 festas, em uma dessas festas, ele quis, por um lado, mostrar o seu poderio naquela época, e por outro lado, ostentar a beleza da sua própria mulher, que era a rainha Vasti. A rainha Vasti, que representa o orgulho
e a rebeldia. Existe um versículo em Provérbios que eu gosto muito, que ele diz assim, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Qual foi esse princípio de orgulho, de rebeldia e de soberba? Quem foi que andava no brilho das pedras? Quem quis tornar célebre o seu próprio nome? Quem quis manifestar para o universo a sua beleza, a sua prepotência, o seu poderio e ser como Deus? Lúcifer. E Vasti, sabe por que ela não se apresentou para o rei quando o rei chamou? O rei queria ostentar a beleza de Vasti. E Vasti, com seu orgulho, falou, não, eu sou muito bonita para estar me apresentando assim para qualquer um. É mais ou menos isso. O que é isso? Soberba, orgulho e rebeldia. Soberba no sentido de enaltecer a sua condição. E rebeldia porque ela desobedeceu uma ordem expressa do rei. E sabe o que acontece? Os príncipes, eles se preocuparam com isso e foram falar lá com o rei Assuero e falou para ele, é melhor você tirar Vasti de cena e colocar outra mulher no lugar dela, porque senão as outras mulheres do seu reinado vão se achar no direito de também agir como ela, se rebelando contra a autoridade do rei. Então, irmãs, existe uma ordem que rege o universo. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Isso quem está dizendo não é o irmão Israel, tá? É a palavra de Deus que diz isso. Isso significa, irmãs, que quando vocês estão debaixo do véu, debaixo da direção do Senhor, em submissão àquilo que o Senhor tem proposto para você, tenha certeza de uma coisa: toda sorte de bênçãos espirituais cairão sobre vocês. Vocês serão abençoadas. Vocês serão benditas do Senhor. E aí entra Mordecai. Quem era Mordecai? Mordecai, o que ele representa? Aquele que conhece o Deus oculto e dá direção ao povo de Deus e o protege. Então Mordecai, ele era o pai adotivo de Esther. O pai biológico de Esther era Abiail. E Abiail morreu, a mãe de Esther morreu, e ela ficou órfã de pai e mãe. E Mordecai a pegou para criar. E Mordecai, por ser um judeu, com o coração totalmente voltado para os interesses de Deus, para as coisas de Deus, e embora no livro de Esther, eu não sei se todas as irmãs aqui sabem, mas nenhuma vez sequer é mencionado o nome de Deus no livro de Esther. Mas embora não é mencionado nenhuma vez o nome de Esther, ou o nome de Deus no livro de Esther, nós vemos nitidamente Deus através de Mordecai, Deus através de Esther, Deus através até do próprio homem natural lá, do Assuero. Deus se movendo de forma oculta para proteger e guardar o seu povo. Então, irmãs, Deus quer usar você para proteger e guardar o povo dele. Recentemente, o nosso irmão, Dong, dormiu no Senhor, e ele era esse irmão, que conhecia um Deus oculto e transmitia para nós os encargos do Senhor, para nos encorajar e nos fortalecer, e nos levar a prosseguir no Senhor e a apressar a volta do Senhor. O ministério dele
passou no dia em que ele dormiu. Mas graças a Deus que o Senhor não nos desamparou. Né? Nós temos mais 2 irmãos hoje, né? O irmão Pedro, o irmão Esdras, que o Senhor confiou a eles a missão de continuar nos orientando. Irmãos, não tem coisa pior do que você andar desorientado. Você já teve experiência de ter uma vertigem, de escurecer a sua vista e você não vê nada na sua frente e você de repente bater a cabeça na parede ou até mesmo tropeçar e cair? Eu já tive essa experiência, é horrível. Quando a sua vista escurece e você perde a referência da luz, o que acontece? Você tem a tendência de se machucar, de cair, de tropeçar. Mas graças a Deus que assim como Esther tinha uma direção vinda de Deus por meio de Mordecai, Deus hoje, Ele tem uma direção para mim e para você. Amém. E se nós trilharmos essa direção, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. E Esther, o que Esther representa? Esther representa todos nós, né? Representa vocês, representa todos nós. Por que representa nós? Porque Esther, para ela se tornar uma rainha, ela precisou passar por um processo de preparação. Aonde está isso? Capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo a prescrição para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Olha só, irmãs, até aqui nessa época, as mulheres eram como hoje. Sempre quando as mulheres sabem que vai ter um evento, elas já começam a se preparar desde cedo. Ontem mesmo eu tive essa experiência, né? Nós fomos para um casamento em João Pessoa, e a minha esposa logo cedo começou a se embelezar, né? E eu falei para ela, né? Ó, a gente precisa sair daqui de 1 hora, porque o casamento lá é de 3, eu tenho que chegar antes para ver o som e tal. Aí quando foi dando 2 horas da tarde, a gente estava saindo de casa. E ainda ela estava dando os toques final ainda. Então, mulher, assim, no tocante à beleza, ela se preocupa muito com isso. E naquela época também era assim. A mulher não podia se apresentar de qualquer forma para o rei. A mulher, para ser introduzida na presença do rei, ela precisava passar por um processo de embelezamento. E eram 6 meses recebendo no seu corpo por um eunuco do rei chamado Hegai. Graças a Deus na igreja tem muitos Hegais. Tá? Quem são os Hegais? São os tutores e os curadores. São os irmãos que cuidam de vocês. São os irmãos que estão sempre ali para dar o suporte necessário para que vocês consigam cumprir com o ministério que foi incumbido para vocês. São os irmãos responsáveis da igreja, são os irmãos que servem a igreja, né? Graças a Deus pelos Hegais, né? Que preparam os irmãos para o encontro com o noivo, com o Rei do Reino dos Céus, o nosso amado Senhor Jesus. Quem é o nosso amado? Senhor. Na presença de quem nós vamos ser introduzidos na era vindoura? Na presença do Senhor Jesus. E aí fala que era 6 meses de mirra e 6 meses de óleo de aloés e de cássia. Mirra na Bíblia representa a morte. Isso significa, irmãs, que para nós sermos introduzidos na presença do nosso rei, nós não podemos nos apresentar diante do nosso rei com a nossa velha natureza.
com o nosso homem natural, com as minhas opiniões, com o meu achismo, da forma como eu acho que tem que ser, como tem que fazer, porque, irmãs, eu vou dizer para você, às vezes até na minha experiência, eu quero dizer para Deus como é que Ele tem que agir na minha vida. Eu não busco desfrutar da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas eu busco ver se a vontade de Deus se identifica com a minha. Ou seja, a vontade de Deus na minha vida, às vezes, acaba se tornando apenas uma sugestão e não uma ordem de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor as trouxe aqui nessa tarde, né? Está entrando a noite porque Ele quer curar cada uma de vocês. Ele quer também me curar, né? Senhor Jesus. Então, irmãs, vocês são essa Esther que estava nessa condição, escrava de um povo que era escravo de um povo que era escravo de outro povo. Lembrem-se sempre disso, da sua condição. Qual era a sua condição? Mas Deus nessa noite trouxe você aqui, não só para você olhar para a sua condição e ficar se lamentando. Eu creio que Deus a trouxe aqui para transformar a sua vida. Para dar um passo a mais nesse processo de transformação. E, por fim, existe um personagem aqui, macabro, chamado Amã. Amã, sabe o que ele representa? Sabe quem era ele? Ele era filho de Amedata, um agagita, que era descendente de Agag, o Amalequita, lembra daquela guerra dos Amalequitas? Que representa a carne que quer nos matar. Irmãs, não brinquem com a carne. A carne mata. A carne quer nos matar. Não é à toa que lá em Romanos, né, fala assim que o pendor da nossa mente, Romanos 8, né? Vamos ver. Ó Senhor Jesus, já estou perto de concluir. Romanos 8, 6 e 7, diz assim, porque o pendor da carne, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para onde? Para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, nós não devemos brincar com a carne. Nós não devemos pender nossa mente para a carne, mas nós devemos colocar nossa mente no lugar dela. Sabe onde é o lugar de a sua mente está? É no Espírito. Fala para a irmã que está do seu lado, diz para ela assim, o lugar de a sua mente está é no Espírito. Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Eu queria que as irmãs lessem com espírito forte esse versículo. Vocês têm que ter plena convicção a quem você pertence. Senhor Jesus. Todo mundo achou? Vamos lá. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. De quem você é? De Deus. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. E 1 Samuel 16:7b
1 Samuel, ó Senhor Jesus, 16:7, a parte B, mostra para nós que Deus não está muito preocupado com a sua aparência. Por isso que nós temos que ter cuidado com a carne. Porque às vezes, irmãs, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu vou dizer agora. Às vezes, até fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, em nome da edificação do corpo de Cristo, nós podemos misturar as coisas de Deus com a nossa carne. Quando você abre a sua boca e dá um palpite naquilo que Deus está fazendo ou quer fazer, você está misturando as coisas de Deus com a carne. E a carne mata. Mas se vocês passarem a ser guiadas pelo Espírito, o que o Espírito falar, vocês a uma só voz vai dizer, sim e amém. Sabe por quê? Porque as palavras de Deus é boa para edificação. E aqui diz assim a parte B. Perdão. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o que o Senhor está vendo nessa tarde aqui nessa reunião? O coração de cada uma de vocês. Vocês estão entendendo agora o porquê do tema desse evento? Sou Esther, de plebeia a rainha? Vocês estão conseguindo vislumbrar? Vocês conseguiram perceber qual era a sua condição? Aonde você estava? E o processo que Deus precisou passar para que hoje você pudesse estar aqui, nessa reunião, dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida e daquilo que Ele está fazendo e que Ele continuará a fazer até a volta dEle? Você está conseguindo perceber isso? Amém. Se você não está, eu tenho um encorajamento para você. Volta o seu coração para o Senhor. Amém. E peça para Ele, Senhor, eu quero andar nos Teus caminhos. Não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e aqui eu anotei algo muito interessante do último aperfeiçoamento que teve para a liderança das igrejas no CEAP, e esse direcionado para as irmãs, e eu gostaria de repeti-lo nessa noite para cada uma de vocês. Diz assim, ó: Deus pôde contar com cada uma dessas mulheres que mencionamos nessa noite. Cada uma em seu período, em sua era. Então, quais foram as mulheres mesmo que nós falamos? Joquebede, Débora, Ana, Maria, né? E Priscila, né? E, por último, Esther. Eu vou dizer para vocês ficarem encorajadas, só com as características de Esther. Sabe quais eram as características dela? Ela era submissa. Aleluia! Repita comigo assim: eu diante do Senhor, e daqueles que estão diante de mim, como autoridade representativa de Deus sobre a minha vida, preciso estar debaixo da submissão. Irmãs, se submeter aos irmãos e ao seu esposo equivale a se submeter a Deus. Honre aos irmãos, honre a seu esposo. Não considere se ele está certo ou se ele está errado. Se ele estiver certo, você vai acertar com ele. Se ele estiver errado, ele vai se ver com Deus. Porque
você não está servindo a ele, você está servindo a Deus. Então, irmãs, essa era a característica de Esther. Ela foi todo o tempo submissa, não só a Mordecai, que era seu pai, mas ao rei. Ela não ousou chegar de qualquer maneira perante o rei. Ela teve todo um jeito para poder chegar. Não estou dizendo aqui, irmãs, que é para vocês agora ficarem engessadas assim. Não, não é isso. A questão é você reconhecer sempre diante do Senhor aqueles que estão à sua frente, e aí você vai ter a bênção de Deus. E ela também trilhava o caminho da comunhão. Ela foi uma mulher preparada para ser rainha, passou pela morte e pela ressurreição. Foram 6 meses de mirra, que é a morte, e 6 meses de aloés e cássia, que representa a ressurreição. Ou seja, tudo que fazemos para Deus, que não seja na carne, mas que possamos passar pela morte e pela ressurreição. Para que em ressurreição, Deus possa ser glorificado através de você. Ela também era consagrada e levava outros a se consagrar. Ela também era corajosa. E o resultado da consagração que ela produziu, Senhor Jesus, concluindo, está aqui, ó, Esther 5, 2 e 3, o resultado da consagração dela. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Irmãs, quando você alcança a favor do rei, ele te dá até a metade do seu reino. Você está disposta? Você quer alcançar o favor do rei? Então diga assim: eu quero alcançar o favor do meu rei, o Senhor Jesus. Ela também amou a seu povo e lutou para protegê-los. E ela também era uma mulher guerreira. Ela era uma mulher de fibra. Ela não temeu a própria vida para defender o seu povo e a sua própria vida. E ela também se entregou totalmente para o cumprimento do plano de Deus. E ela permitiu ser usada por Deus, pelo Deus que se oculta. Ó Senhor Jesus. Marcos 4, 22. Ó Senhor Jesus. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Irmãos e irmãs, Deus quer se revelar cada dia para vocês. E aí, concluindo a consideração final, diz assim: e hoje, você é alguém que Deus pode contar? Você, irmã, é alguém que Deus pode contar com você? Amém. Se Deus pode contar com você, dê um amém bem forte. Amém. E aí ele fala assim: ou ainda quanto tempo Deus vai ter que esperar pela sua cooperação? Vamos escolher a primeira parte. Deus conta comigo. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor Jesus, pode contar comigo. Eu quero cooperar com o Senhor. Irmãs, nessa era, Deus quer usar você. Na era de Joquebede, era Joquebede. Na época de Esther, era Esther. Agora é a sua vez. Deus quer contar com você. E eu queria, se possível, eu sei que não está no script aqui, mas tem um hino que retrata maravilhosamente bem o que Deus fez e está fazendo por nós. É o C20 do Inário.
que fala assim: Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus. Seu reino, então, posso pegar aqui? Que tal a gente cantar de pé? Senhor Jesus, eis que virás do céu, subjugarás os inimigos teus. Teu reino então se manifestará. Tu és leão da tribo de em tua mão o cetro sempre tem, com teu bastão firmado entre os pés, a ti se nações se renderão. Sublime paz, por fim trarás, e alegria todos verão. Contigo, reis? Contigo, rei, é nossa meta. Mas vemos que nos falta em ti crescer. Oh, porém, Senhor, uma esperança há. A tua vida irá nos transformar. Vida imortal, que a morte já tragou. Celestial, do alto nos gerou. E com poder, triunfante a nos suprir. Transformação em nós então, exibirás em glória no poder. A ti Siló, nações se renderão. Jesus é o Senhor. Amém. Que nós possamos trilhar no caminho da bênção do Senhor. Amém. Estou muito feliz. O encargo que me foi passado foi pesado. Levou 15 dias para preparar. Ainda não consegui falar tudo. Talvez numa próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Mas, irmãs, eu queria saber, vocês foram encorajadas? O Senhor falou ao seu coração nessa noite? Então que vocês possam perseverar no Senhor, amando o Senhor e a sua igreja. Jesus é o Senhor. Mas se as irmãs quiserem se aprofundar mais, muitas coisas que relatei na mensagem está neste livro, O Deus Presente que se Oculta. E você vai ter oportunidade não só de conhecer mais a história de Esther, mas você também vai poder conhecer a história de Ruth, que é uma história maravilhosa. Amém. Jesus é o Senhor.